pessoal, tudo bem com vocês? Um videozinho então, para que a gente possa aí no caso, entender como que se dá o procedimento da consignação em pagamento extrajudicial, ok? Então vamos lá. No procedimento de consignação em pagamento extrajudicial, a gente tem todas as regrinhas que nós já estudamos com relação à questão do pagamento, com relação à questão do polo ativo, né? Então, quem pode fazer essa consignação em pagamento? Quem é legítimo para poder fazer? O devedor, basicamente, né? Ou o terceiro interessado e o terceiro não interessado, desde que o devedor ele dê expressamente uma autorização nesse sentido. E quem vai sofrer esse procedimento de consignação em pagamento extrajudicial é o credor. Lembrando que para fazer o uso desse procedimento, a gente tem que ter certeza de duas coisas. Primeiro, de quem é o credor, né? Não pode haver dúvidas a respeito da sua legitimidade em receber. E a gente também tem que ter absoluta certeza de onde ele está, qual que é a localização dele, tá? Se o credor tiver sumido no mundo, também não tem jeito da gente fazer esse procedimento. E mais importante ainda, esse procedimento só é possível para quantia, ok? Então, se a gente estiver diante de uma obrigação de entrega de coisa, não será possível a gente fazer esse procedimento extrajudicial. Como que funciona, gente? O dinheiro, ou seja, a quantia, é depositada no banco oficial onde houver, via de regra, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, na esfera estadual, Banco do Brasil, ok? Então, procura-se o gerente do banco. O gerente ele vai fazer esse procedimento amparado por uma resolução do Banco Central, certo? E aí, então, esse dinheiro vai ser depositado no banco, vai ser aberta uma conta em nome do credor. O banco vai expedir uma carta com aviso de recebimento para o credor, com os dados que foram informados, né, pelo devedor, e com um prazo aí de 10 dias, tá? Para que esse credor possa se manifestar. Esse prazo de 10 dias, gente, ele é contado do retorno do AR, tá? Então, o AR retorna para a agência bancária e aí começa a contar o prazo de 10 dias úteis, aguardando uma manifestação do credor, ok? Se o credor não se manifestar, o devedor fica livre e o valor fica à disposição do credor. Aqui é aquela máxima: quem cala consente. Pode acontecer também, gente, do credor levantar o valor. E aí, caso o credor ele levante o valor, acontece a mesma coisa da ausência de manifestação. Então, tanto se ele não se manifestar, quanto se ele comparecer à agência e levantar o valor, a gente tem aí o devedor livre da obrigação, ok? E o valor à disposição do credor, né? Se, no entanto, gente, o credor não concordar com o depósito que foi feito, ele tem que fazer essa recusa de forma escrita, tá? Então, tem que ser uma recusa, gente, expressa. Ele tem que comparecer ao banco e escrever, deixar uma declaração escrita de que ele não aceita aquele depósito que foi feito. Sendo assim, gente, abre-se um prazo de um mês. Um mês, gente, cuidado, tá? Um mês não é igual a 30 dias. O que eu tô querendo dizer? Quando o Código de Processo Civil ele fala do prazo de um mês, ele está falando de um prazo de 30 dias corridos. Então, tome muito cuidado, tá? Todos os prazos em dias do CPC são contados em dias úteis. Entretanto, os prazos em semanas, meses e anos são contados em dias corridos. É o que acontece aqui. Então, ele tem um prazo de um mês, ou seja, dias corridos, ok? Para poder propor a ação de consignação em pagamento judicial, já instruindo a ação com a prova do depósito e da recusa. Então, gente, por que é interessante que o devedor ele utilize esse prazo aqui de um mês para poder propor a ação de consignação em pagamento judicial? Porque nesse caso aqui, quando ele faz o depósito junto ao banco, cessam os ônus referentes à mora,
tá? Então, se passar esse prazo de 1 mês, ele já pode levantar o depósito, o devedor, porque ele vai ter que fazer uma nova atualização de cálculo para poder fazer o depósito judicial. Aproveitando, então, esse prazo de 1 mês em que o depósito já foi feito, ele não precisa de fazer uma nova atualização do valor, então o prejuízo dele vai ser menor. Ok? E aí ele instrui a ação de consignação e pagamento judicial, que nós vamos estudar na próxima aula, com a prova de que esse depósito já foi realizado e a prova da recusa. Ok? Se por um acaso o devedor não propuser a ação no prazo de 1 mês, aí ele pode levantar esse depósito, porque esse prazo aí, né, esse depósito que foi feito, ele já perde a sua validade. Tá? Então tem que ser feita uma nova atualização, ok? Lembrando mais uma vez que esse procedimento é só para quantia. Espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês. Beijo grande!